Espírito Santo, entre na minha casa e quebre todo o plano secreto do inimigo contra minha família. Há casas que parecem belas por fora, mas por dentro carregam um peso que as palavras não explicam. O sorriso se mantém na superfície, mas o ambiente grita em silêncio. Algo se perdeu. A leveza, o riso espontâneo, a sensação de descanso quando se cruza a porta. Você sente que a paz foi substituída por uma presença estranha, algo que não se vê, mas se percebe em cada gesto, em cada olhar cansado. Pequenos conflitos se multiplicam, a comunhão enfraquece e mesmo sem entender por quê, o lar parece estar sob ataque. É como se forças invisíveis tivessem descoberto os pontos frágeis da família e, pouco a pouco, tentassem desmontar tudo o que foi construído com amor e fé. Você tenta resistir, tenta manter o controle, mas há momentos em que até o ar parece mais pesado. E então surge a pergunta que ecoa no coração: o que está acontecendo com a minha casa? Nesse instante, o Espírito Santo sussurra: é tempo de abrir as portas do Espírito e deixar que ele entre, porque só sua presença pode revelar o que o inimigo planejou em segredo e restaurar aquilo que está prestes a se desfazer. Mas hoje, algo vai mudar, porque o Espírito Santo não entra para observar, ele entra para agir. Ele penetra onde os olhos não alcançam, desarma as armadilhas secretas e quebra as correntes que o inimigo tentou amarrar ao redor da sua casa. É nesse momento, agora, que você precisa olhar ao redor e fazer uma pergunta profunda: quem tem dominado o ambiente do meu lar? Será a paz ou a perturbação? Será o amor ou a disputa? Será Deus ou a força que trabalha contra tudo o que ele construiu? A verdade é que a guerra espiritual mais intensa não está nas ruas, está dentro de muitos lares. E o inimigo sabe disso, porque onde há desunião ele reina, mas Deus também sabe, e foi por isso que trouxe você até aqui, porque há uma promessa viva em sua palavra que diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías 54:17. Essa não é apenas uma frase bonita, é um decreto divino sobre sua casa. É a declaração de que o mal pode até tentar, mas não prevalecerá. A presença do Espírito Santo é o escudo que faz o mal se calar. É a força que coloca o inimigo de joelhos e transforma um lar oprimido em um refúgio de paz. Se você sente que sua casa perdeu o brilho, que os relacionamentos estão enfraquecidos, que as bênçãos parecem travadas e que a esperança está rareando, essa oração é para você. Hoje, o Espírito Santo vai entrar, e quando ele entra, nada permanece igual. Ele vai expor o que está escondido, quebrar o que foi tramado em segredo e restaurar o que parecia perdido. Por isso, não saia deste vídeo. Fique até o fim, porque o que vai acontecer aqui não é apenas uma oração, é uma libertação espiritual. O que será dito a seguir tem poder de mover o invisível e transformar completamente o destino da sua família. Respire fundo e prepare-se, porque a partir deste momento, você está prestes a convidar o Espírito Santo para entrar na sua casa e quebrar todo o plano secreto do inimigo contra a sua família. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, não como alguém que vem pedir, mas como alguém que reconhece que sem ti não há direção, não há força e não há vitória. Sinto o peso de uma guerra invisível cercando minha casa, tentando atingir o que tenho de mais precioso, minha família. Por isso, não me prostro em fraqueza, mas em autoridade, porque onde o teu espírito está, o inimigo precisa retroceder. Nesta hora, clamo para que tua presença atravesse paredes, alcance cada canto deste lar e revele tudo o que foi tramado nas trevas. Que nenhuma força oculta permaneça escondida, que nenhum plano secreto sobreviva à tua luz. Espírito Santo, quebra os grilhões que o inimigo tentou forjar em silêncio, dissolve toda a maldição lançada e transforma este ambiente em território consagrado ao poder de Deus. Quando o mal tenta agir, ele não chega com gritos, chega com distrações, com discussões pequenas, com frieza entre aqueles que antes se amavam. Mas o Senhor é aquele que vê o invisível e age onde ninguém pode tocar. Espírito Santo, vai além das aparências e penetra nas intenções. Onde houver manipulação, corta.
Onde houver engano, revela. Onde houver inveja, dissipa. Tua presença é o fogo que consome o oculto e a espada que corta o vínculo do mal. Que a tua santidade invada o invisível e desfaça cada estratégia maligna planejada contra este lar. Nenhum pacto, nenhuma palavra lançada, nenhuma trama silenciosa resistirá à tua autoridade. Espírito Santo, toma o controle do que o inimigo tentou desorganizar. Se ele tentou instalar medo, coloca fé. Se tentou trazer separação, planta reconciliação. Se tentou usar fraquezas, transforma-as em força. O inimigo pode até arquitetar planos em segredo, mas nada é secreto diante de ti. Tu és o Deus que sonda corações e conhece intenções antes mesmo que se manifestem. Então entra, Espírito Santo, e toma posse do que te pertence. Que o teu fogo apague toda chama contrária, que tua palavra substitua toda mentira e que teu poder cubra esta casa como um escudo impenetrável. Há casas que enfrentam tempestades visíveis, contas, conflitos, perdas, mas há outras onde o inimigo age no silêncio, plantando sementes de desunião e dúvida. Hoje, Espírito Santo, eu te peço, quebra os planos que se levantam contra o amor e a fé desta família. Faz cair por terra toda aliança maligna, toda influência espiritual, todo laço feito na escuridão. Que o mal seja confundido, que os anjos guerreiros se posicionem ao redor deste lar e que a paz volte a reinar, onde antes havia perturbação. Espírito Santo, não deixes que o medo tenha voz nesta casa. Que cada quarto seja um altar de paz. Que cada palavra dita seja abençoada. E que cada pensamento seja guiado por ti. Se houver alguma presença espiritual que não te honra, expulsa agora com a autoridade do céu. Que os teus ventos soprem neste lugar, levando embora todo fardo, toda opressão, todo peso que não vem de Deus. A partir deste momento, o mal não tem mais poder aqui, porque onde o teu nome é invocado, há libertação. E quando o inimigo tentar voltar, que encontre portas fechadas e corações cheios da tua presença. Que este lar seja conhecido como um território onde o poder de Deus é real, onde a oração é escudo e onde o amor é fortaleza. Espírito Santo, toma cada pessoa desta casa em tuas mãos e cobre com tua proteção. Declaro que esta família está sob o teu domínio, que toda obra oculta do inimigo foi exposta e que toda tentativa de destruição foi anulada pelo teu poder. Aqui, neste lar, não há espaço para o medo, nem lugar para a confusão. Há apenas a certeza de que o Senhor habita, reina e vence. Espírito Santo, entra agora nesta casa como o vento que não se vê, mas que tudo transforma ao passar. Não com ruído, mas com autoridade. Não com palavras, mas com poder. Que tua presença silenciosa revele o que os olhos humanos não percebem. Que tua luz atravesse o véu do invisível e exponha toda influência maligna que tenta agir em segredo. Onde houver perturbação escondida, que ela seja revelada. Onde houver energia contrária, que seja neutralizada. Que nada permaneça oculto diante da tua glória. Espírito Santo, visita cada canto, cada cômodo, cada coração e estabelece teu trono neste lar. Nenhum espírito de discórdia, inveja ou confusão poderá resistir quando o Senhor se manifesta com verdade e santidade. Espírito Santo, quando o inimigo planeja, ele opera em silêncio. Ele age nas palavras ditas com descuido, nas emoções que fogem ao controle, nas feridas que nunca foram curadas. Mas hoje, tudo o que foi construído às escondidas começa a ruir. Tua presença é luz que expõe, fogo que purifica e força que vence o oculto. Onde houver manipulação espiritual, quebra. Onde houver maldição lançada, destrói. Onde houver pensamentos negativos plantados pelo inimigo, arranca pela raiz. Que esta casa seja limpa por dentro e por fora, e que toda tentativa de destruição perca força diante da tua majestade. Espírito Santo, transforma a atmosfera deste lar. Que o ar pesado se torne leve, que o medo dê lugar à serenidade e que o desânimo se converta em esperança. Que cada morador sinta o impacto da tua presença, não apenas no espírito, mas também na alma e no corpo. Que o sono seja restaurado, as palavras sejam guiadas e os dias voltem a ser cheios de paz. Que onde o mal tentou plantar discórdia, floresça a unidade. Onde o inimigo tentou semear medo, cresça a confiança. E onde havia lágrimas,
haja testemunhos. Espírito Santo, se há objetos, lembranças ou memórias que servem de ponto de acesso ao mal, revela e remove. Nada do inimigo permanecerá nesta casa, porque tua presença é absoluta. Nenhuma sombra se sustenta diante da luz do Senhor. Toca nas paredes, nos móveis, nos pensamentos e purifica tudo o que existe neste ambiente. Que cada canto seja consagrado a Ti e que esta casa seja conhecida como um refúgio espiritual onde o mal não encontra abrigo. Espírito Santo, cobre esta família com Tua proteção constante. Se o inimigo tentou usar alguém próximo para causar dor, corta essa influência agora. Se tentou trazer desânimo por meio das dificuldades, transforma a luta em aprendizado e a dor em força. Que o Senhor revele o plano secreto do inimigo antes mesmo que ele se concretize, e que toda intenção contrária seja desfeita pela raiz. Quando o mal se aproximar, que encontre uma barreira intransponível, a presença viva do Espírito de Deus. E ao final deste dia, que cada pessoa desta casa sinta a paz de quem sabe que está protegida, que o sono seja tranquilo, que o coração esteja leve e que a alma encontre descanso. Espírito Santo, permanece aqui. Faz desta casa um farol espiritual que ilumina tudo ao redor. Que este lar seja testemunho vivo de que quando o Espírito Santo entra, o mal é desfeito, a escuridão desaparece e a vitória se torna visível. Nenhum plano secreto do inimigo resistirá ao poder que agora habita neste lugar. Espírito Santo, Tu que sondas corações e conheces os segredos mais profundos da alma humana, entra nesta casa e revela o que está oculto aos olhos. Nada te é desconhecido, nenhum pensamento te é secreto. Tu sabes onde o inimigo tem agido, onde ele se esconde, onde tenta manipular as situações familiares em silêncio. Sopra tua presença sobre cada cômodo e faz cair as máscaras que o mal usa para enganar. Mostra àqueles que habitam neste lar o que precisa ser visto. Ensina-os a discernir entre o que vem de Ti e o que vem das trevas. Tira o véu que impede a visão espiritual e concede sabedoria para perceber os sinais antes que as armadilhas se formem. Espírito Santo, revela as raízes das confusões, expõe as intenções disfarçadas e desfaz toda a rede invisível de destruição. Espírito Santo, muitos têm vivido o peso de situações que não entendem, portas que se fecham sem motivo, oportunidades que desaparecem, relações que se rompem de forma inexplicável. Mas o inimigo opera na escuridão, e Tu és a luz que dissipa o mistério. Onde há planos escondidos para abater esta família, revela-os agora. Onde há pessoas sendo usadas sem perceber, mostra a verdade. Onde há influências que agem no invisível, traz à tona. Que o oculto se torne visível e que toda estratégia satânica seja frustrada pela Tua revelação. Espírito Santo, toca na mente, toca no coração e faz com que a verdade brilhe como o sol ao meio-dia. Nenhum segredo permanecerá escondido quando a Tua presença se manifesta. Espírito Santo, traz discernimento àqueles que vivem sob este teto, que aprendam a ouvir Tua voz e a reconhecer Teus sinais, que compreendam quando é o inimigo tentando confundir e quando é o Senhor direcionando para a vitória. Tira o medo das revelações e substitui por sabedoria e fé. Que todos nesta casa estejam preparados para enfrentar a verdade com coragem, sabendo que nada exposto por Ti vem para condenar, mas para libertar. Revela os enganos antigos, os erros repetidos, as palavras lançadas com intenção errada. E quando trouxeres a verdade à tona, cobre tudo com misericórdia, para que não haja destruição, mas restauração. Espírito Santo, também revela as bênçãos que estão presas, os dons que estão ocultos, os talentos que o inimigo tentou sufocar. Muitos nesta casa têm dons que não floresceram por causa do medo, da dúvida ou da opressão espiritual. Liberta-os, Espírito Santo, e mostra o propósito de cada um. Que as revelações que vierem não tragam desespero, mas direção. Mostra o que precisa ser curado, o que precisa ser perdoado e o que precisa ser deixado no passado. Que esta casa não viva apenas de sobrevivência, mas de entendimento. A revelação que vem de Ti é como uma lâmpada que guia os passos na escuridão. Espírito Santo, quebra o silêncio espiritual que o inimigo tem usado como arma. Se há pessoas nesta casa que não conseguem orar,
que não conseguem sentir tua presença. Desperta nelas o desejo ardente de se aproximar de ti. Onde houver desânimo, coloca fé. Onde houver frieza, acende o fogo novamente. Onde houver dúvida, derrama convicção. Que a tua voz seja audível aos corações sinceros e que o inimigo perca completamente o domínio sobre os pensamentos. Tua revelação não vem para assustar, mas para libertar. Tua verdade não fere, ela cura. Que cada revelação seja um passo a mais rumo à libertação completa deste lar. E quando a verdade for revelada, que esta casa se revista de força. Porque o inimigo teme o lar que conhece a verdade e permanece firme nela. Espírito Santo, depois de revelar o que está oculto, coloca a tua ordem sobre o que estava confuso. Coloca a tua paz sobre o que estava em guerra e coloca a tua presença sobre o que estava vazio. Que esta casa se torne um lugar onde nada é escondido, onde tudo é claro, onde a presença de Deus domina e o mal não encontra espaço para agir. Espírito Santo, continua agindo, continua revelando, continua transformando, até que esta casa se torne um espelho da tua glória, onde tudo o que estava oculto se converteu em testemunho, e toda a ação do inimigo foi destruída pelo poder da tua luz. Espírito Santo, entra com tua presença poderosa e ergue um escudo invisível ao redor desta casa. Que nenhuma força contrária tenha acesso, que nenhuma influência espiritual atravesse o limiar deste lar. Cada porta, cada janela, cada parede, eu consagro ao teu domínio. Que tua presença se torne uma barreira intransponível, uma fortaleza espiritual onde o mal não encontra passagem. Se o inimigo tentou se aproximar, que seja repelido. Se tentou se esconder, que seja exposto. Se tentou lançar setas, que sejam interceptadas pela tua luz. Espírito Santo, guarda o sono dos que aqui habitam, protege os passos dos que saem e o retorno dos que voltam. Nenhum mal físico ou espiritual prevalecerá onde o teu nome é invocado com fé. Espírito Santo, levanta teus anjos como sentinelas sobre esta casa. Que eles vigiem durante o dia e guardem durante a noite. Que cada som suspeito, cada sombra, cada perturbação seja silenciada pela tua autoridade. Onde houver presença maligna, que seja dissipada. Onde houver energia contrária, que se dissolva diante da tua santidade. Transforma este lar em território consagrado, selado e impenetrável. Que até os pensamentos sejam protegidos, porque o inimigo não age apenas por fora. Ele tenta alcançar o interior da mente e semear medo. Mas o medo não habita onde tua presença reina. Espírito Santo, cobre com teu poder as crianças desta casa, os idosos, os pais, os filhos, cada vida que pertence a este lar. Se o inimigo tenta agir através de enfermidades, corta pela raiz. Se tenta semear contendas, apaga com tua paz. Se tenta usar pessoas de fora para destruir o equilíbrio familiar, bloqueia seus intentos. Que cada membro desta família caminhe sob a sombra do teu poder, reconhecendo que há uma muralha espiritual cercando este lugar. Que os ataques que vinham de longe percam a força. Que as palavras lançadas em oculto sejam anuladas e que a atmosfera se encha da presença viva de Deus. Espírito Santo, reveste este lar com tua glória de forma tão intensa que o mal tema se aproximar. Que o inimigo perceba que este não é um território comum, mas uma casa marcada pelo sangue do Cordeiro e pela tua presença constante. Se ele tentou plantar medo, transforma em coragem. Se tentou provocar doença, traz saúde. Se tentou espalhar dúvida, enche de fé. Que o mal veja esta casa e reconheça o selo do Espírito, entendendo que aqui há poder, há luz e há proteção permanente. Espírito Santo, ensina esta família a manter o altar aceso. Que não haja brechas abertas por descuido, desobediência ou esquecimento da oração. Que a comunhão seja o escudo mais forte, que a fé seja a muralha que o inimigo jamais atravessará. Que cada oração feita dentro destas paredes fortaleça o escudo espiritual e mantenha o inimigo distante. Espírito Santo, cobre com tua autoridade os pensamentos, os sonhos e as decisões dos que vivem aqui, para que nenhuma influência do mal encontre terreno fértil. E quando as tempestades vierem, porque virão, que este lar permaneça firme, que mesmo que o mundo se agite, esta casa permaneça em paz, porque está alicerçada na presença do Espírito Santo.
Nenhum plano secreto do inimigo prosperará. Nenhuma palavra contrária surtirá efeito. Nenhum mal penetrará onde a luz de Deus habita. Espírito Santo, permanece aqui, como o guardião eterno deste lar. Que a tua presença continue sendo a muralha invisível, inquebrável e eterna, que protege esta família todos os dias de suas vidas. Espírito Santo, entra nesta casa com tua santidade e purifica tudo o que está impregnado de dor, medo ou perturbação. Passa por cada ambiente como o vento que renova, como a presença que transforma o invisível. Remove o peso que paira no ar, elimina toda a carga espiritual que tenha sido deixada por palavras malditas, visitas sem propósito ou pensamentos que não vieram de ti. Que o teu poder limpe este lar como um rio que leva embora toda a impureza, e que a paz volte a ocupar o espaço onde o mal tentou se instalar. Espírito Santo, toca nas paredes, nos móveis, nas lembranças. Tudo o que está dentro deste lar precisa ser consagrado ao Senhor, para que não reste brecha alguma onde o inimigo possa se esconder. Espírito Santo, se há lembranças guardadas que ainda doem, que sejam curadas. Se há objetos que carregam histórias de sofrimento, revela e remove. Tudo o que pertence ao passado e serve como ponte para o inimigo, seja eliminado pela tua autoridade. Que o ambiente se torne leve, silencioso, puro. Que cada som, cada respiração, cada gesto dentro desta casa seja envolvido por tua presença. Que nada que venha do mal permaneça, nem nas palavras, nem nos pensamentos, nem nas intenções. Que o ar deste lar seja preenchido apenas por tua paz, e que o mal, ao tentar voltar, encontre apenas santidade. Espírito Santo, limpa também o interior de cada pessoa que vive neste lar, porque muitas vezes o inimigo não entra pelas portas, mas pelos sentimentos. Se há mágoa, purifica. Se há rancor, liberta. Se há raiva ou ciúme, apaga com tua calma. Que o coração de cada um se torne o teu templo e que a limpeza comece de dentro para fora. Onde antes havia tristeza, planta alegria. Onde havia culpa, traz perdão. Onde havia lembranças que ferem, coloca a esperança. Que esta casa seja habitada por pessoas transformadas pela tua graça. Espírito Santo, limpa as palavras que foram ditas em momentos de ira. Que cada sentença dura seja desfeita e substituída por declarações de amor e bênção. Que as conversas dentro desta casa deixem de ser fontes de tensão e se tornem instrumentos de cura. Que as vozes que antes feriam passem agora a edificar. Que o inimigo, que usava palavras como armas, perca completamente o poder de dividir. Espírito Santo, purifica as vozes, os gestos e até os silêncios, para que tudo dentro desta casa se alinhe à tua vontade. Espírito Santo, passa pela mente daqueles que habitam aqui e remove pensamentos negativos, ideias destrutivas, planos que não foram inspirados por ti. Que o inimigo não tenha acesso à imaginação, aos sonhos, às intenções. Que o lar se torne um santuário de pensamentos bons e de decisões guiadas pelo céu. Se o inimigo tentou usar a ansiedade para enfraquecer, transforma em calma. Se tentou usar a preocupação para distrair, converte em confiança. Se tentou usar o cansaço para apagar a fé, reacende o fogo da esperança. E quando o dia terminar, Espírito Santo, que esta casa esteja em paz. Que os moradores sintam o ambiente leve, o coração limpo e o espírito fortalecido. Que o inimigo, ao tentar observar, veja apenas uma luz tão forte que o obriga a recuar. Que este lar seja exemplo de pureza espiritual, um lugar onde os anjos transitam e o mal não tem domínio. Espírito Santo, consagra novamente esta casa, que tudo o que nela habita pertença ao Senhor, e que o ar, o som e o silêncio sejam testemunhas vivas de que aqui mora a presença de Deus e que nenhum plano secreto do inimigo jamais encontrará espaço para prosperar. Espírito Santo, visita também o chão desta casa, o lugar por onde todos caminham e onde tantas histórias foram vividas. Que cada passo dado sobre ele seja firme, abençoado e livre de qualquer armadilha espiritual. Se o inimigo tentou usar este lar como território de dor, transforma-o agora em solo santo. Que a cada amanhecer, esta casa respire tranquilidade e que até o vento que entra pelas janelas traga paz e harmonia. Que o ambiente físico e espiritual se alinhem,
tornando este lugar um espaço onde a tua presença é constante, onde os anjos habitam e onde o mal jamais encontrará abrigo. Espírito Santo, faz com que o chão desta casa conte testemunhos de libertação e vitória, porque aqui, neste lar, o teu poder permanece inabalável. Espírito Santo, entra nesta casa e toca o que as palavras feriram e o que os silêncios destruíram. Quantas vezes o inimigo não usou a própria boca dos que se amam para semear dor? Quantas vezes o silêncio se tornou um abismo entre corações que antes caminhavam unidos? Mas hoje, Senhor, tua presença vem como bálsamo sobre cada ferida causada por palavras ditas no calor da ira, por promessas quebradas, por gestos que feriram sem intenção. Cura, Espírito Santo, tudo o que o tempo não conseguiu apagar. Tua presença tem o poder de reconstruir o que parecia perdido. Que o som das palavras dentro desta casa volte a ser instrumento de bênção. Que cada frase seja guiada pela tua sabedoria e cada conversa seja carregada da tua paz. Espírito Santo, liberta os lábios desta família de toda palavra de maldição. Onde houve murmuração, que haja louvor. Onde houve acusações, que haja compreensão. Onde houve condenação, que haja perdão. Que nenhuma palavra contrária proferida dentro ou fora destas paredes tenha efeito sobre este lar. Que cada expressão dita nesta casa ecoe em harmonia com o céu. Que até mesmo o tom da voz seja transformado pela tua presença. Espírito Santo, onde as palavras se tornaram armas, faz delas pontes. Onde o inimigo usou a língua para dividir, usa o teu poder para restaurar. Que esta casa aprenda a força do silêncio guiado por ti, o silêncio que ora, o silêncio que escuta, o silêncio que cura. Espírito Santo, cura as conversas do passado que ainda ecoam no coração. Se há frases que machucam cada vez que são lembradas, apaga-as da memória com tua presença consoladora. Liberta os moradores desta casa da culpa de ter dito o que não deveria e do peso de ter ouvido o que feriu. Que cada um aprenda a falar com amor e a ouvir com paciência. Que as palavras que saem desta casa sejam sementes de paz que germinam bênçãos por onde passam. Nenhuma comunicação dirigida pelo inimigo encontrará eco aqui, porque esta casa pertence ao Senhor. Espírito Santo, ensina esta família a usar a palavra como instrumento de vitória. Que cada frase dita seja uma oração disfarçada, que cada diálogo seja uma oportunidade de restaurar o que o mal tentou quebrar. Quando alguém falar, que fale com sabedoria. Quando alguém responder, que o faça com brandura, e quando for preciso calar, que o silêncio seja cheio de tua presença. Que a comunicação deste lar seja purificada e guiada por ti, para que nenhum ruído espiritual interfira na unidade desta família. Espírito Santo, neutraliza as palavras lançadas contra este lar, maldições, invejas, desejos contrários, tudo o que foi dito para ferir. Que toda sentença maligna caia por terra agora, anulada pela tua autoridade. Que o poder da vida prevaleça e que este lar seja um canal constante de palavras boas, conselhos santos e declarações de fé. Onde o inimigo tentou usar palavras para semear destruição, que floresçam milagres. Que o ambiente sonoro desta casa seja cheio de louvor, risadas e declarações de vitória. E quando a noite chegar, Espírito Santo, que o silêncio deste lar seja o som da tua paz reinando. Que cada coração durma com leveza, sabendo que as feridas foram curadas, as palavras foram redimidas e o amor foi restaurado. Que o inimigo perceba que já não há brechas, porque o som que ecoa aqui não é mais o da dor, mas o da tua presença constante. Espírito Santo, sela esta casa com tua paz, que nenhum plano secreto do inimigo, por meio de palavras, pensamentos ou silêncios, volte a prosperar. Este lar agora fala a linguagem do céu, a linguagem da cura, da reconciliação e da vitória. Espírito Santo, entra nesta casa como um comandante que conhece cada frente de batalha. Tu sabes onde o inimigo tem se escondido, onde ele tenta agir sem ser notado, onde ele planta discórdia e colhe destruição. Mas quando tua presença se manifesta, nenhuma estratégia das trevas permanece de pé. Que todo o plano arquitetado nas sombras para enfraquecer esta família seja anulado agora. Que cada sussurro de confusão seja silenciado, que cada armadilha montada em segredo seja exposta e desfeita. Espírito Santo,
Toma o território que pertence a ti e estabelece tua bandeira de vitória sobre este lar. Nenhum espírito contrário resistirá à força que procede do teu nome. Espírito Santo, esta guerra não é feita de espadas nem de armas visíveis. É travada nas palavras, nas emoções, nos pensamentos, nas intenções. O inimigo tenta entrar pelas brechas do cansaço, do medo, do orgulho e da dor. Mas hoje, tudo isso cai por terra. A partir deste momento, cada membro desta família está debaixo da tua proteção espiritual. Onde havia desânimo, renova a fé. Onde havia divisão, planta união. Onde havia dor, traz consolo. Que esta casa se torne o campo onde o inimigo foi derrotado e onde o nome do Senhor foi exaltado. Espírito Santo, cobre esta casa com teu exército celestial. Que anjos se posicionem ao redor, impedindo qualquer ataque espiritual, qualquer seta maligna lançada à distância. Se houve encantamentos, palavras de inveja, pragas disfarçadas ou desejos ocultos contra este lar, que tudo seja quebrado agora pelo poder do teu nome. Que o inimigo seja confundido, que seus planos se voltem contra ele mesmo e que a tua glória se manifeste em meio à guerra. Porque onde muitos veem caos, tu operas livramento. Onde há batalha, tu preparas vitória. Espírito Santo, transforma as lutas desta casa em aprendizado e as dores em testemunhos. Que cada lágrima derramada se torne semente de recomeço, que cada ferida espiritual seja cicatrizada pelo teu toque. Nenhum sofrimento será em vão, porque o Senhor transforma batalhas em bênçãos. Ensina a esta família a lutar com joelhos dobrados, a vencer com o poder da oração e a permanecer firme quando o vento se levantar. Que o inimigo perceba que o que antes era alvo, agora se tornou fortaleza, e que a tua presença é o estandarte que o faz recuar. Espírito Santo, guarda as entradas e saídas deste lar. Nenhum espírito de confusão ou perturbação terá domínio aqui. Que a mente de cada pessoa seja protegida do engano, que o coração seja blindado contra o desespero e que os olhos espirituais sejam abertos para reconhecer as vitórias diárias que o Senhor já concedeu. Esta casa não é terreno de guerra, mas altar de adoração. O inimigo não habita onde há louvor, e o mal não sobrevive onde há oração constante. Que o nome de Jesus seja o som mais forte que ecoa entre estas paredes, e quando a guerra parecer longa, Espírito Santo, lembra a esta família que a vitória já foi decretada. Que cada membro desta casa saiba que a tua presença é escudo, espada e refúgio. Nenhuma força espiritual pode resistir à autoridade do teu nome. Que esta casa permaneça em paz, mesmo em meio às tempestades, porque o Senhor dos Exércitos habita nela. Espírito Santo, declara o fim da guerra e o início da restauração. Que o inimigo fuja e nunca mais retorne, porque esta família pertence a Deus e a vitória já foi escrita no céu. Espírito Santo, quando a guerra se torna intensa e o inimigo parece multiplicar seus ataques, levanta tua bandeira de vitória sobre esta casa. Mostra a esta família que a batalha é a prova de que o inimigo teme o que eles carregam. O mal não persegue o vazio, ele persegue o propósito, e o propósito desta casa é glorificar o teu nome. Que cada luta sirva apenas para revelar a força que o Senhor colocou em cada um. Quando a dor apertar, transforma em resistência. Quando o cansaço chegar, renova o ânimo. Quando o medo tentar falar, silencia com tua voz de poder. Espírito Santo, não permitas que ninguém aqui lute sozinho. Que cada coração sinta o consolo de saber que o Senhor peleja por eles e que esta guerra invisível já tem um vencedor, o teu poder que reina neste lar para sempre. Espírito Santo, entra nesta casa e toca o coração de cada pessoa que vive aqui. Tu sabes o quanto o inimigo tenta agir através do cansaço, das feridas antigas, da falta de perdão e das decepções não resolvidas. Mas o teu poder é capaz de transformar o que o mal tentou endurecer. Onde há corações frios, aquece novamente com o fogo da fé. Onde há ressentimento, planta perdão. Onde há dor, faz brotar esperança. Espírito Santo, restaura o amor que o tempo tentou apagar. Renova os laços que se desgastaram e devolve a leveza de viver em comunhão. Que esta casa se torne o cenário de um novo começo, onde cada alma cansada encontre abrigo e força em tua presença constante. Espírito Santo, renova a fé daqueles que se sentem desanimados.
Tu sabes quantas vezes o inimigo tenta soprar a voz do desespero, dizendo que nada vai mudar. Mas hoje eu declaro que toda palavra de derrota é anulada e que o poder do teu Espírito desperta novamente a coragem, toca o coração de quem pensa em desistir e mostra que ainda há promessas de Deus esperando para se cumprir. Onde há lágrimas, traz consolo. Onde há medo, coloca confiança. Onde há desespero, traz a certeza de que o Senhor ainda está no controle. Nenhum coração permanecerá o mesmo depois que o teu poder o tocar. Espírito Santo, faz o impossível dentro desta casa. Toca nos corações feridos pelas palavras, pelas perdas, pelas decepções. Cura os traumas escondidos que o inimigo usa como portas abertas. Que toda lembrança que causa dor seja substituída pela lembrança de tua fidelidade. Mostra a cada um que o passado não define o futuro e que onde o inimigo tentou destruir, o Senhor reconstrói de forma ainda mais gloriosa. Que a fé desta família não seja superficial, mas profunda, enraizada na certeza de que o Espírito Santo habita entre eles. Espírito Santo, renova também o amor familiar. Que os gestos de carinho voltem, que o respeito seja restaurado e que a empatia floresça novamente. Tira o orgulho que impede o perdão, apaga a indiferença que cria distância e renova a alegria de estarem juntos. Que cada abraço volte a carregar verdade, que cada palavra reflita compreensão e que cada olhar demonstre amor. Espírito Santo, onde havia afastamento, cria aproximação. Onde havia silêncio, traz diálogo. Onde havia frieza, acende a chama do afeto. Espírito Santo, sopra um novo fôlego de vida sobre esta casa. Que o desânimo espiritual seja substituído pela paixão pela tua presença. Que esta família volte a orar unida, a buscar tua face em cada manhã, a declarar tua soberania sobre cada desafio. Que o inimigo, ao tentar observar, veja corações em adoração e joelhos dobrados diante de ti. Que cada dia comece com gratidão e termine com paz. Espírito Santo, renova a força de cada pessoa, para que nenhuma tempestade seja capaz de destruir o que o Senhor está reconstruindo aqui. E quando a renovação estiver completa, que este lar se torne um testemunho vivo de que o Espírito Santo ainda transforma o impossível em milagre. Que o amor volte a florescer, a fé se fortaleça e a alegria se torne permanente. Espírito Santo, sela esta casa com a tua presença. Que o inimigo olhe e reconheça que perdeu espaço, porque agora o que reina aqui é o teu poder. Que cada coração desta casa bata em sintonia com o teu e que nunca mais haja escuridão onde a tua luz decidiu habitar. Espírito Santo, entra nesta casa com teu poder e destrói todas as correntes que o inimigo tentou colocar sobre esta família. Nenhum laço do passado, nenhuma palavra maldita, nenhuma influência espiritual oculta permanecerá de pé diante da tua presença. Se há prisões emocionais, liberta. Se há repetições de ciclos que trazem dor, corta pela raiz. Se há padrões de fracasso que insistem em se repetir, rompe agora. Espírito Santo, liberta esta casa de toda força que tenta impedir o avanço. Que as amarras antigas, espirituais, emocionais ou familiares, sejam despedaçadas pelo teu poder. Onde antes havia opressão, haverá paz. Onde havia desespero, nascerá esperança. Onde havia escravidão, surgirá liberdade. Espírito Santo, revela e corta as cadeias invisíveis que vieram de gerações passadas. Se existem heranças espirituais negativas, votos antigos, pactos desconhecidos ou maldições lançadas sobre os antepassados, tudo seja cancelado agora pela autoridade que há no teu nome. Nenhuma força herdada do mal poderá continuar operando neste lar. O sangue de Cristo cobre esta casa, e onde o sangue de Jesus está, o inimigo perde todo o direito. Espírito Santo, apaga as marcas que o tempo deixou. Liberta os que carregam pesos que não lhes pertencem e reescreve a história desta família com tua graça e tua luz. Espírito Santo, liberta também a mente daqueles que vivem aqui. O inimigo muitas vezes prende as pessoas não com correntes, mas com pensamentos, medo, dúvida, culpa, fracasso, desânimo. Mas hoje, essas fortalezas mentais caem por terra. Que cada pensamento contrário à paz seja substituído pela certeza da vitória. Que o medo dê lugar à confiança. Que a culpa seja substituída pelo perdão.
e que o fracasso seja transformado em aprendizado. Que esta família pense com a mente de Cristo e viva guiada pela sabedoria que vem do alto. Nenhuma prisão emocional permanecerá de pé diante do teu poder libertador. Espírito Santo, liberta os relacionamentos aprisionados dentro deste lar. Onde o inimigo plantou distância, traz reconciliação. Onde provocou frieza, reacende o amor. Onde criou muros, constrói pontes. Nenhuma estratégia maligna terá sucesso em dividir o que o Senhor uniu. Se há membros desta casa dominados por vícios, dependências, medos ou comportamentos que escravizam, toca neles agora com tua força libertadora. Que o espírito da escravidão bata em retirada e que cada pessoa sinta o peso das correntes caindo ao chão. Esta casa será símbolo de libertação, um testemunho vivo de que o poder de Deus é maior que qualquer prisão. Espírito Santo, liberta também o ambiente físico deste lar. Se houve palavras lançadas que abriram brechas, fecha-as agora. Se houve objetos usados para o mal, neutraliza sua influência e retira qualquer energia contrária. Que a atmosfera deste lugar seja tão pura que o mal não suporte permanecer. Que a luz do Senhor ocupe cada espaço, cada parede, cada canto, e que os anjos cerquem esta casa como um exército de fogo. Espírito Santo, onde o inimigo tentou plantar opressão, planta a tua presença. Onde ele tentou criar medo, instala a certeza da vitória. E quando a libertação for completa, que esta casa seja lembrada não pelo que sofreu, mas pelo que venceu. Que as pessoas que entrarem aqui sintam paz e não peso, sintam alegria e não tensão, sintam a tua presença e não a do inimigo. Espírito Santo, faz deste lar um território livre, onde o teu nome é exaltado e o mal não tem domínio. Que esta família viva o novo tempo que o Senhor preparou, onde as amarras foram rompidas e o passado não tem mais poder. Espírito Santo, sela esta vitória com tua presença permanente, porque onde tu habitas, a liberdade é total e o inimigo nunca mais retorna. Espírito Santo, liberta também o tempo desta casa. Se o inimigo tentou prender o passado em lembranças de dor ou bloquear o futuro com medo e incerteza, quebra agora essas correntes que aprisionam o coração. Que cada segundo perdido em angústia seja restaurado com paz e que cada ciclo de atraso seja transformado em avanço. Toca o calendário espiritual desta família e reverte tudo o que foi roubado: oportunidades, sonhos, relacionamentos e esperanças. O tempo que parecia desperdiçado se tornará tempo de colheita, porque o Senhor é o Deus que restaura os anos consumidos. Espírito Santo, faz com que esta casa viva um novo tempo, um tempo de liberdade, crescimento e plenitude, onde o inimigo não tem mais voz e a tua vontade se cumpre de forma perfeita e eterna. Espírito Santo, entra nesta casa como o sol que rompe a madrugada e dissipa toda a sombra que o inimigo tentou espalhar. Que nenhuma escuridão espiritual permaneça, que nenhum medo encontre morada, que nenhuma sombra se esconda debaixo do silêncio. Tu és a luz que revela o oculto, que expõe as intenções, que ilumina caminhos. Onde houver engano, traz verdade. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver dúvida, traz convicção. Que a luz do teu Espírito penetre os lugares onde o mal tentou se esconder. Que cada canto desta casa, físico e espiritual, se encha de tua presença luminosa e que toda a energia contrária desapareça como fumaça diante da luz da manhã. Espírito Santo, ilumina os pensamentos dos que habitam neste lar. Toca a mente que vive sob o peso das preocupações, a mente que carrega medo, ansiedade ou a sensação de que algo ruim sempre está por vir. Que essa escuridão mental se desfaça agora. Onde o inimigo plantou desespero, semeia fé. Onde ele colocou dúvida, deposita certeza. Onde tentou paralisar com medo, infunde coragem. Que cada pensamento volte a ser cativo à tua vontade e que o inimigo perca o poder de influenciar emoções e decisões. Espírito Santo, clareia as intenções, ilumina os planos e faz com que a mente desta família caminhe em direção à paz. Espírito Santo, ilumina também o coração. Tu sabes quantos corações vivem em penumbra, cheios de amor reprimido, de mágoas não resolvidas,
de feridas antigas que o tempo não cicatrizou, mas a tua luz cura o que o remorso aprisionou. Entra nas emoções deste lar e desfaz os nós criados pela dor. Onde o inimigo colocou tristeza, planta alegria. Onde espalhou desconfiança, faz brotar confiança. Onde causou solidão, traz a tua companhia. Que a luz do teu espírito seja o farol que guia este lar de volta ao amor, à união e à harmonia. Espírito Santo, ilumina o caminho desta família. Se há decisões importantes a serem tomadas, guia com sabedoria. Se há portas fechadas, mostra se devem ser abertas ou esquecidas. Se há oportunidades que o inimigo tentou esconder, revela. Tua luz é direção, é discernimento, é proteção. Nenhum passo será dado na escuridão, porque o Senhor é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Que o inimigo seja confundido e que cada membro desta casa caminhe com segurança, porque a luz que vem de ti impede tropeços e revela o terreno seguro. Espírito Santo, ilumina as palavras e as atitudes que nascerem dentro deste lar. Que cada conversa seja guiada pela luz da verdade, que cada gesto reflita bondade e que até os pequenos atos carreguem o brilho da tua presença. Se houver enganos disfarçados de boas intenções, revela. Se houver amizade disfarçada de armadilha, expõe. Que ninguém desta família seja enganado por aparências, porque o teu Espírito traz discernimento e mostra o que está escondido. Nenhuma sombra permanecerá onde o Senhor ilumina, e quando a noite cair, Espírito Santo, que esta casa continue iluminada pela tua presença, que mesmo nas horas de silêncio, o teu brilho permaneça, que o inimigo, ao tentar se aproximar, seja ofuscado e expulso pela luz que reina neste lar. Que os moradores durmam em paz, sabendo que estão guardados sob a claridade da tua glória. Espírito Santo, transforma esta casa em um farol espiritual que espanta as trevas e atrai o bem. Que o mal nunca mais tenha abrigo, porque onde a tua luz habita, o inimigo não sobrevive. Esta casa é teu templo, e nenhuma sombra será capaz de apagar o brilho da tua presença eterna. Espírito Santo, ilumina também as palavras não ditas e os pensamentos silenciosos que habitam esta casa. Quantas vezes o inimigo tenta agir nas intenções, nas dúvidas que ninguém confessa, nos medos que ficam guardados, mas tua luz é tão pura que atravessa até o que o coração tenta esconder. Penetra nas emoções ocultas, revela o que precisa ser tratado e cura o que ainda dói em silêncio. Que nenhum sentimento obscuro permaneça escondido, que nenhum pensamento contrário à paz encontre morada. Espírito Santo, torna o interior de cada pessoa tão luminoso que o mal se envergonhe de olhar. Que o brilho da tua presença se reflita nos gestos, nas palavras e nas atitudes diárias, transformando esta casa num espelho do céu, onde viver é testemunhar a tua luz, e existir é ser guardado pela tua eterna proteção. Espírito Santo, entra nesta casa com teu poder criador e faz brotar aquilo que parecia estéril. Que toda limitação imposta pelo inimigo, toda barreira invisível, todo bloqueio espiritual seja removido agora. Onde as portas estavam trancadas, abre com tua autoridade. Onde os caminhos pareciam fechados, cria novas rotas. Onde o inimigo ergueu muralhas, derruba-as com tua força. Espírito Santo, esta casa não nasceu para sobreviver, mas para prosperar. Toca nas finanças, nas emoções, na saúde e nas relações desta família. Que tudo o que estava limitado se expanda. Que tudo o que o inimigo tentou conter seja multiplicado. E que a bênção se torne tão grande que transborde para além destas paredes. Espírito Santo, liberta esta família do medo de sonhar, do costume de aceitar pouco, da ideia de que o sofrimento é inevitável. Tu és o Deus que remove fronteiras, que transforma o pequeno em abundante, o fraco em forte, o improvável em testemunho. Onde o inimigo plantou a mentira de que nada vai mudar, lança a tua verdade. Tudo é possível quando o Espírito de Deus habita. Que cada pessoa desta casa volte a acreditar no impossível. Que aprendam a esperar, não pela força humana, mas pela ação divina. Que a esperança renasça e que cada passo seja guiado pela fé, porque quem caminha com o Espírito Santo nunca fica parado no deserto. Espírito Santo, faz florescer o que estava adormecido. Se havia dons esquecidos, desperta.
Se havia talentos abafados pelo medo, revela. Se havia oportunidades perdidas, cria novas. Onde o inimigo tentou roubar a produtividade, restitui em dobro. Que esta casa se torne um ambiente fértil para o crescimento espiritual, emocional e material. Que cada membro desta família prospere naquilo que o Senhor designou. Que o inimigo, ao observar, perceba que não há como deter o crescimento de quem vive sob a bênção do Altíssimo. Espírito Santo, abençoa as mãos que trabalham neste lar. Que o fruto do esforço seja multiplicado e protegido. Nenhum plano de destruição prosperará sobre os projetos desta família. Onde houver escassez, traz provisão. Onde houver dívidas, traz libertação. Onde houver falta, traz abundância. Que esta casa testemunhe o poder de um Deus que supre, que restaura e que eleva. Espírito Santo, mostra que a bênção não é apenas sobrevivência, mas transbordo. Que cada bênção recebida aqui sirva para abençoar outros e que a prosperidade desta casa glorifique o teu nome. Espírito Santo, rompe os limites emocionais que aprisionam. Se alguém nesta casa tem vivido cercado por medo, trauma ou insegurança, liberta agora. Que a tua presença cure as feridas da alma e derrube as muralhas que impedem o amor, a confiança e o perdão. Que o coração desta família se expanda, capaz de amar mais, crer mais e viver com mais intensidade. Que o inimigo que tentou encolher os sentimentos veja agora a força de um amor restaurado e de uma fé inabalável. E quando a bênção se manifestar, Espírito Santo, que esta casa nunca se esqueça de onde veio a vitória. Que os moradores reconheçam que não foi sorte, mas propósito. Que saibam que cada limite rompido foi resultado da tua presença e da obediência à tua voz. Que esta casa continue crescendo, prosperando e testemunhando. Espírito Santo, faz com que o bem nunca tenha fim aqui. Que o que começou com dor termine em abundância e que o inimigo nunca mais encontre espaço para colocar barreiras. Esta casa está sob a bênção que rompe limites, porque o Espírito Santo decidiu habitar nela, e onde ele está, o impossível se torna rotina. Espírito Santo, entra nesta casa e sela tudo o que foi feito, dito e orado. Que nenhuma brecha permaneça aberta, que nenhuma obra do inimigo encontre continuidade, e que tudo o que foi libertado permaneça em liberdade. Tua presença é o selo que garante a vitória, é o escudo que protege e é a luz que guia. Onde antes havia confusão, agora há clareza. Onde havia escuridão, agora há direção. Onde havia medo, agora há autoridade. Espírito Santo, estabelece teu domínio sobre cada ambiente, cada mente e cada coração. Que este lar, a partir de hoje, seja lembrado como território de milagre, porque foi visitado por ti. Espírito Santo, transforma esta casa em um refúgio sagrado. Que quem entrar aqui sinta a diferença, sinta a paz que o mundo não pode oferecer, sinta o amor que só o teu Espírito é capaz de gerar. Que o ar seja leve, o ambiente sereno e as conversas cheias de sabedoria. Se o inimigo tentar se aproximar, que seja repelido pela santidade que habita neste lugar. Que o nome de Deus seja exaltado em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão. Espírito Santo, continua cercando esta casa com o teu poder e coloca sobre ela um muro invisível que o mal jamais atravessará. Espírito Santo, unge cada pessoa desta família, que os pais sejam sábios e firmes, que os filhos sejam obedientes e abençoados, que os laços entre eles sejam fortalecidos pela tua presença. Nenhum espírito de discórdia, inveja ou orgulho encontrará abrigo aqui. Que os sonhos desta casa estejam em sintonia com os teus planos e que tudo o que for feito neste lar traga glória ao teu nome. Espírito Santo, que cada manhã comece com oração e cada noite termine com gratidão. Que a rotina se torne adoração e que até o simples respirar seja motivo de louvor. Espírito Santo, estabelece tua ordem neste lar. Onde o inimigo trouxe desorganização, traz estabilidade. Onde causou fraqueza, gera fortaleza. Onde tentou instaurar medo, planta confiança. Que cada parede desta casa ecoe o som da vitória. Que os moradores saibam que não estão sozinhos porque o teu poder os acompanha em cada passo. Espírito Santo, confirma a libertação que foi conquistada aqui. Que o inimigo saiba que perdeu território e que esta casa pertence inteiramente a Deus. Espírito Santo, finalizando esta oração, declaro diante do céu e da terra
que este lar está consagrado à tua presença. Nenhum plano secreto do inimigo prosperará, nenhuma palavra maldita encontrará solo fértil, nenhuma força contrária resistirá ao teu poder. Que a paz se torne permanente, que o amor se torne inabalável e que a fé se torne o escudo de cada um. Espírito Santo, continua agindo quando o vídeo terminar, continua operando quando o silêncio vier, continua guardando quando os olhos se fecharem para o descanso. Que a presença do Senhor permaneça viva e que o inimigo jamais volte a tocar neste lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Quando o Espírito Santo entra em uma casa, nada permanece igual. As discussões perdem força, a tristeza se desfaz, e o que antes era apenas um lar comum se transforma em morada de paz. Ele não apenas quebra os planos secretos do inimigo, mas reconstrói o que foi ferido, restaura o que estava perdido e renova a fé que havia sido apagada pelas lutas diárias. A partir deste momento, sua casa está cercada, protegida e marcada pela presença do Espírito de Deus. O mal foi expulso, a escuridão perdeu lugar, e a luz do Senhor agora ilumina cada passo da sua família. O que você acabou de orar não foi apenas uma simples prece, mas uma declaração espiritual poderosa. Cada palavra pronunciada foi uma semente plantada no coração de Deus, e ela produzirá frutos. A mudança já começou, nas emoções, nos relacionamentos, nas finanças e na atmosfera espiritual do seu lar. Continue firme, mantenha a chama da oração acesa e não permita que o inimigo retome o que Deus está entregando em suas mãos. Lembre-se, a vitória é diária e o Espírito Santo é quem te fortalece para vivê-la. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você. E se o seu coração deseja ir além e se aprofundar ainda mais na comunhão com o Espírito Santo, conheça o nosso livro e-book especial sobre a presença e o poder transformador do Espírito Santo, um material que tem edificado milhares de vidas e pode fortalecer a sua jornada espiritual. O link para a aquisição deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre você e sua família. Até o próximo vídeo.